Oi, gente! No vídeo de hoje vamos a Pernambuco com crianças. Hoje eu estou trazendo para vocês um roteiro que é bem redondinho e que a gente vai poder percorrer ali alguns dos pontos de maior interesse no estado de Pernambuco numa viagem com crianças. Qual é a nossa ideia? Então, assim, naturalmente, você pode chegar pelo aeroporto de Recife e você pode optar por ir direto para Recife, onde a maioria das pessoas acabam se hospedando de fato, mesmo aquelas que têm a intenção de conhecer Olinda, muitas vezes vão fazer Olinda num bate e volta de Recife, ou você pode fazer como nós fizemos da última vez e sair do aeroporto de Recife e ir direto para Olinda. Olinda vai nos oferecer, para quem viaja com criança também, a questão cultural. Até tem uma orla ali embaixo em Olinda, na parte baixa da cidade. As pessoas muitas vezes vão à praia ali. A gente não recomenda, não me pareceu uma praia atrativa. É gostoso de caminhar ali naquele calçadão, a gente viu gente correndo. É gostoso, mas a gente não se sentiu confortável de aproveitar a praia ali. A gente achou que a praia e o mar estavam um tanto quanto sujos. Também não sei da questão dos ataques de tubarão ali na questão da orla de Olinda. O que a gente sabe é da orla de Recife, que é do lado. É a mesma praia praticamente. Mas não vou saber muito dizer ali para vocês e eu não recomendaria que vocês pensassem em Olinda como um destino para ir à praia. O que eu destaco mais ali em Olinda com crianças? Em termos de atração, vai ter bastante coisa. Os restaurantes, eles são bem tranquilos para quem vai com criança. A gente não teve dificuldades no atendimento estando com elas. Nós fomos bem tratadas em todos os lugares onde a gente circulou com as meninas. Foi muito tranquilo nesse sentido. E acho que até por isso que a gente sempre fica pensando assim, acho que a gente vai voltar a Olinda com elas para poder curtir a cidade. Vai ter mosteiro, vai ter convento, vai ter igrejas históricas. A gente chegou a pegar o finalzinho da missa ali na sede Olinda. Vai ter uma paisagem deslumbrante, principalmente dos pontos mais altos da cidade, ali do alto da Igreja do Carmo, do alto lá da sede Olinda. A vista é impressionante, a vista do mar, com um pouquinho de vegetação que ainda tem, com as igrejas históricas, com os pedaços da ladeira, tudo isso acabam compondo uma cidade que é muito agradável da gente visitar. Tem também ali na Praça do Carmo, na região central, que é a parte mais baixa ali da cidade, um parquinho. Esse parquinho, assim, não é um parquinho que está no melhor estado de conservação, mas é um parquinho que as meninas adoraram e brincaram muito. As meninas também se divertiram, vendo ali a Casa dos Bonecos de Olinda, e assim, com as mínimas coisas, sabe? Porque Pernambuco acaba sendo um estado em que a questão do artesanato, a questão da cultura, a questão artística está muito presente. Então, assim, você passar pelas vitrines das lojas, até o souvenir, ele acaba sendo bem feito, bem composto. Eu vi alguns quadros de alguns artistas que, se não fosse o início da minha viagem, acho que eu teria levado, sabe? Tem muita coisa bonita, muita coisa rica para se ver e para se aproveitar. Nós fomos em dezembro, lá início de dezembro, para Pernambuco. E aí a gente acabou conseguindo aproveitar um pouquinho, a gente viu que já tinha movimentação de ensaio de carnaval. Então tinha batuque na praça, a gente pegou um momento ali no Coreto, no final de tarde, que a gente conseguiu aproveitar bastante. A gente pegou ensaio de desfile dos blocos de carnaval ali. Claro que a gente não chegou a pegar com os bonecos de Olinda, todos eles, mas que foi muito divertido para as crianças. É um clima muito agradável, muito familiar. A gente conseguiu pegar bastante ensaio de maracatu.
E no período da noite, às vezes até da madrugada, como a gente estava ali perto dos Quatro Cantos, né, que é um lugar em que o carnaval acontece em Olinda com uma efervescência bem grande, também tinha movimentação e tinha bloco de carnaval, ensaio dos blocos de carnaval no período noturno, tá? Então, assim, se vocês estiverem por lá do final de novembro até meados de fevereiro, antes do carnaval, convém dar uma olhada na programação. Eu já tinha uma certa noção, porque, bem, eu adoro pesquisar, né? Então, eu já tinha jogado ali Carnaval de Olinda, ensaio de carnaval em Olinda, e aí vocês podem ver que em vários finais de semana vai haver programação de carnaval muito antes do carnaval de fato ocorrer. Se você de fato optou por se hospedar por lá e iniciar a tua viagem, o teu roteiro por Olinda, lembrei agora, você pode tanto fazer esse roteiro que a gente está propondo nesta ordem que nós propomos, ou de trás para frente. Vocês podem deixar Olinda por último, porque não vai ser difícil chegar no aeroporto saindo de Olinda. Eu acho que eu já falei aqui, não lembro, mas vou falar. A gente pegou um transfer que tinha combinado com a pousada, mas dá para vocês pegarem um táxi no aeroporto com tranquilidade, dá para contratar um transfer no próprio aeroporto no momento que você chega. Geralmente essa não é a minha opção, porque geralmente sai mais caro, mas dá para fazer também e dá para ir de transporte público. Com criança e mala eu não recomendo muito, mas a opção do táxi, a opção do transfer estão de bom tamanho ali. Olinda é um pulinho de Recife e não fica longe do aeroporto também não, gente. Acho que um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, acho que uns 40 minutos, 1 hora do aeroporto de transfer. A gente pegou um pouquinho de congestionamento ali em Boa Viagem, já dão conta de te deixar na porta da pousada. Vamos lá. Nosso segundo destino é Recife, que é a capital, tá? Então, em Recife, o que vocês vão ter? Tem praia. A maioria dos turistas se hospeda ali na orla da praia de Boa Viagem. Foi onde nós ficamos. Nós ficamos num apartamento alugado, bem bonitinho, que eu reservei pelo Booking.com. Tá? Depois eu deixo aqui no box de referências, eu vou deixar a referência dele, porque de fato foi uma boa hospedagem. Ele tá do lado de um hotel grande do Radisson. A localização eu achei maravilhosa. Ele é um hotel à beira-mar, tá? Perto a gente tinha supermercado, a gente tinha mercado menor, a gente tinha sorveteria. Ele já tá ali na região que não seria mais Boa Viagem, que eles chamam de Pina. E esse bairro do Pina, ele já tá lá mais para perto do centro do Recife. Ele acaba concentrando atualmente muita opção de gastronomia, tá? E eu achei, de uma maneira geral, principalmente nas suas secundárias, ele mais organizado e mais bonitinho do que aquele setor de Boa Viagem que fica perto da feirinha e da igreja de Boa Viagem. A gente foi um dia até lá e a gente foi pela orla com as meninas de carrinho de bebê. Foi uma caminhada e tanto, mas foi uma caminhada bem gostosa de final de tarde. A orla de Boa Viagem no final da tarde é super gostosa. E a gente acabou retornando pelas ruas secundárias, paralelas ali à orla da Boa Viagem, porque eu acho que precisava de um mercado. A gente, enfim, passou em mercado, passou em padaria. E eu confesso que eu achei mais organizado o setor onde nós estávamos, mais bonitinho do que ali o setor perto da feirinha e da igrejinha de Boa Viagem. Mas de fato vai haver um monte de opções de hospedagem em todo esse setor, que vai da orla de Boa Viagem até o Pina. Uma recomendação ali, a orla de Boa Viagem, onde a gente ficou, eu não fiquei insegura. A gente andou de noite, eu achei bem tranquilo, tinha movimentação, mas mais para perto da região central, eu ouvi alguns relatos de assalto, tá? Assalto na porta dos hotéis, assalto na porta do Airbnb. Então,
fica a dica, fica de olho aí, porque pode ser que o Pina mais para o centro possa ser um pouco mais inseguro do que essa região onde nós estávamos. Mas eu super curti essa hospedagem, a vista do quarto era maravilhosa, era um apartamento bem equipadinho, um apartamento conciso, pequenininho, tinha um quarto, mais um sofá-cama ali na sala, que era conjugada com a cozinha, e um banheiro, tá? E ele supriu totalmente as nossas necessidades. Ele tinha portaria 24 horas, a gente acabou não tendo contato direto em nenhum momento com a nossa anfitriã. Todo o nosso contato com ela foi via o site do Booking.com, e-mail e WhatsApp, mas funcionou super bem pra gente. Só tenho elogios, assim, foi muito tranquilo. E o pessoal ali da recepção do prédio, muito gente boa, nos ajudavam bastante, tá? Ali em Recife a gente ficou 4 dias dessa vez. Eu já tinha estado em Recife anteriormente com as minhas filhas, quando elas eram bebês de colo, mas eu confesso que eu não aproveitei tanto quando eu estive na vez anterior. Dessa vez nós aproveitamos bastante. A gente caminhava na praia. Por que caminhava? Porque o mar lá não tá para peixe, né, gente? Lá tem ataque de tubarão. E vocês vão ver placas em toda a orla falando desses ataques, que você tenha cuidado. Enquanto nós estivemos lá, que foi durante a semana, a orla estava bem vazia, a gente pegou praia deserta praticamente, tá? No dia que nós chegamos, na passagem do transfer para ir para Olinda, dava para ver que tinha um movimento maior ali, mas de uma maneira geral, o movimento na praia de Boa Viagem é na areia. As pessoas muitas vezes não se arriscam muito a mergulhar por conta do risco, tá? Então, assim, a gente se contentava em molhar os pezinhos e ficar ali caminhando pela orla, o que já era bem gostoso. O que mais nós fizemos? A gente visitou o Marco Zero, visitou o Centro Histórico, foi ao Museu Passo do Frevo. E aí, assim, o museu é bem interativo, é um museu lindo, bem legal, bem gostoso. Mas eu acho que ele é mais apropriado para crianças um pouquinho maiores que as minhas. Crianças de 3, 4 anos, no início elas se divertem um pouco, mas depois meio que dá uma assentada. Mas eu acho que para crianças um pouquinho maiores vai ser show de bola, porque tem muita questão da interação com a tecnologia. Ali, a pracinha e ao redor do museu, vai ter também uma casa de mamulengo, tá? Numa das ruas ali perpendiculares vai ser uma rua bem histórica que tem a sinagoga mais antiga do Brasil. A gente foi lá, visitou também. O que a gente viu também, e que daí eu quero destacar, porque para mim assim é o meu queridinho no Centro Histórico do Recife, Museu Cais do Sertão. Esse museu ele vai contar tanto a questão histórica e cultural do sertão, mas abordando isso do viés da história do Luiz Gonzaga. Gente, esse museu é lindo, é um espetáculo. Que coisa bonita, que coisa bem feita. É um museu para você ter a experiência de estar ali e de experimentar um pouco a música do sertão, a cultura do sertão, a história do Luiz Gonzaga. As meninas amaram, amaram. E olha que assim, elas são pequenas. Então, Museu do Cais do Sertão eu recomendo muito para quem vai a Recife com ou sem criança. Claro que se você está sem criança ou com crianças maiores, você vai conseguir aproveitar melhor a questão dos áudios ali, das explicações. Mas mesmo que você esteja com criança pequena, eu te garanto que vai ser uma boa visita. E finalmente, outra atração que eu deixo aí no Recife é o museu. Deixa eu pegar aqui porque eu confundo um pouco. Tem 2 Brenans, tá? Tem uma oficina de cerâmica do Francisco Brenan e tem o Museu do Ricardo Brenan, que é um castelo. Esse que eu tô colocando aí na tela. A gente não visitou desta vez a oficina de cerâmica, tá? Mas eu até recomendo porque me parece um lugar super bonito também. E a gente visitou este museu castelo, que vai trazer aí a coleção de armas medievais
do Ricardo Brenan. Vai trazer algumas esculturas, algumas réplicas de esculturas famosas, e tudo isso ambientado nesse lugar maravilhoso, né? Ele tem essa réplica desse castelo, ele tem uma capela, o café daí é super gostoso e fica perto desses jardins de esculturas. Também recomendo fortemente que você inclua. Tudo isso nós fizemos em 4 dias de hospedagem em Recife. E com pausas, a gente fez isso com muita tranquilidade, com caminhada, com ficar sentada na praia de Boa Viagem sem fazer absolutamente nada, lendo livro e as meninas brincando na areia. Outra coisa que eu preciso destacar, não posso deixar de destacar isso, gente. Recife tá de parabéns. A cada, sei lá, 200, 300 metros da orla de Boa Viagem tem um parquinho desses na areia para as crianças brincarem. Não preciso dizer que as meninas fizeram a festa. Muito legal, assim, é uma orla muito gostosa e que vai ser muito bem aproveitada com crianças. Eu acho que eu poderia falar só meia hora sobre essa viagem, mas vamos dar continuidade. Saindo de Recife, você pode ir de ônibus, você pode ir de táxi, conforme for, você pode ir de Uber, e você pode contratar um transfer ou uma excursão para te deixar em Porto de Galinhas. Não é a primeira vez que eu vou a Porto de Galinhas com elas. Eu acho que Porto de Galinhas é um dos meus lugares favoritos nesse mundo. É um dos destinos de praia que eu acho assim mais bem compostos. Por quê? Porque Porto de Galinhas tem uma vilinha que é uma delícia de você ficar caminhando, de você ir e vir infinitas vezes. Segundo, a gastronomia de Porto de Galinhas é 10, tá? É muito gostosa. Terceiro, as praias são maravilhosas. Então, se você não pegou praia em Olinda, se você não pegou praia em Recife, provavelmente você não vai pegar praia em nenhum dos dois, você vai se esbaldar nas praias de Porto de Galinhas e da região. Elas são bonitas, elas têm uma boa infraestrutura, elas são adaptadas para cadeirante, principalmente ali a praia central de Porto de Galinhas. Os caras fizeram um trabalho super legal para todo mundo conseguir aproveitar a praia. No período que a gente esteve lá em Porto, a gente ia para a praia central de carrinho de bebê e deixava o carrinho estacionado na praia, dentro da praia. E isso era muito legal. E além do que, a praia é uma delícia. Em Porto de Galinhas, eu já fiquei 4 dias hospedada e desta última vez, para vocês verem quanto eu gosto de lá, nós ficamos 8 dias, tá? E aí a gente conseguiu aproveitar demais da conta. Eu não vou recomendar nenhuma das 2 hospedagens que eu peguei por lá. As 2 foram aluguel de meio que um apartezinho, sabe? Era um apartamento dentro de um condomínio de casinhas, uma das vezes, e o outro era uma estrutura, parecia uma estrutura de pousada, mas era um aluguel de temporada com cozinha dentro. Não era ruim, mas não era bom o suficiente para que entre aqui nas minhas recomendações, nenhum dos 2. Alugar apartamento por lá no centrinho pode ser uma boa? Sim, pode ser uma boa, mas eu confesso que eu ainda não encontrei o meu apartamento ideal. A próxima vez que eu for para lá, eu vou querer ficar em um dos resorts da região, tá? Provavelmente eu vou pegar meia pensão, ao invés de pensão completa ou algo inclusive, porque de fato você poder ir fazer algumas refeições ali na Vila de Porto de Galinhas é super gostoso, é super agradável. Mas eu vou deixar até alguns resorts indicados aqui para vocês terem uma ideia. Eles têm muitas opções de pousadas, tá? Eu também vou depois fazer, acho que um vídeo à parte de hospedagem em Porto de Galinhas, porque eu tenho muito a dizer. Tem muitos lugares onde eu me hospedaria por lá, mas de fato eu não me hospedei em nenhuma das minhas indicações ainda. E tem muitos lugares ali kids friendly, que vão conseguir receber crianças com bastante adequação, com bastante propriedade. Vou deixar indicado aqui em box algumas das possibilidades que eu quero experimentar no futuro e depois eu me comprometo de fazer um vídeo só sobre isso, detalhando um pouquinho mais
o porquê eu escolheria cada um desses, mas eu não vou indicar no vídeo direto nenhum desses, porque eu não me hospedei neles ainda, e de fato eu não voltaria a me hospedar em nenhum dos apartes que eu acabei ficando por lá. Mas você pode pensar em Porto de Galinhas em termos de hospedagem, para não dizer que eu não deixei nenhuma dica. Nos resorts que estão ali, provavelmente mais na Praia do Cupe, nos resorts que estão em Muro Alto, tá? No centrinho de Porto de Galinhas mesmo, não vão haver os grandes resorts, mas vão haver algumas opções de hotéis e algumas opções principalmente de pousadas. Eu acho que o melhor é se hospedar alguns dias num resort e pegar alguns dias numa parte ou numa pousada ali no centrinho, porque de fato você poder caminhar de noite no centrinho de Porto de Galinhas é uma delícia. E como os resorts eles ficam um pouquinho mais distantes, se você não estiver de carro alugado, você vai precisar arrumar um transporte de ida e volta. Eu sei que alguns resorts da região vão oferecer vans, vão oferecer um traslado diário, mas é um pouco limitado nesse sentido, tá? Passeios em Porto de Galinhas com crianças. Vocês vão ter que pensar um pouco na faixa etária. Quando eu fui, que as meninas tinham 3 meses de idade, a única coisa que eu fiz foi o passeio de jangada no primeiro horário da manhã para pegar o sol baixo, tá? Porque não ia com bebê de 3 meses ficar me expondo ao sol ali. Deu para fazer? Super deu. Tá? A única coisa que a gente não fez foi ficar mergulhando ali. Tem um passeio, uma parte final do passeio com as jangadas em Porto de Galinhas, que eles param para o turista poder mergulhar com os peixinhos. Claro, eu não pulei na água para mergulhar com os peixinhos. A minha irmã, que estava comigo na ocasião, até pulou, mergulhou, mas eu fiquei com as meninas mais em cima da jangada, curtindo meio que uma tentativa de sombrinha ali. Mas agora, quando elas estavam maiores, a gente conseguiu aproveitar tudo. Então, a meu ver, com crianças de, dependendo da criança, de 2 anos, 1 ano e meio para cima, vocês já vão conseguir incluir aí no trajeto de vocês alguns dos passeios da região. Que passeios são esses? Tem passeio de buggy de ponta a ponta. Claro que o passeio de buggy vai ser mais fácil de fazer, ou vai ser viável só com crianças um pouquinho maiores. As meninas fizeram dessa última vez e se apaixonaram. Uma delas só quer viajar, só quer andar de buggy o tempo todo. Saiu de lá, carro para ela queria um buggy de qualquer maneira, tá? O bugueiro que a gente pegou foi super tranquilo. A gente contratou esse passeio ali na parte da vila mesmo. Tem um quiosque que você pode contratar vários passeios. A gente contratou meio sem saber. Fui lá, escolhi, avisei que estava com criança. A gente foi de um dia para o outro, e o rapaz que nos atendeu, ele foi muito atencioso, ele foi muito tranquilo. Eu imagino que eles tenham essa consciência de que fazer um passeio com criança pequena não vai ser um passeio de grandes aventuras. Então, ele mesmo falou, e a gente conseguiu perceber e validar isso, porque ele foi muito tranquilo em todo o trajeto. Então, esse passeio eu recomendo, as praias são lindas, vai até Maracaípe, e depois ele vai voltar, vai passar pela Ponta do Cupe, e as piscinas naturais da Ponta do Cupe são deslumbrantes, são uma delícia. Você chega lá, se a maré tá alta, você olha e você pensa assim, o que eu vim fazer aqui? Porque não tem muito espaço na areia, mas conforme a maré vai baixando, vai formando as piscinas naturais, e daí você entrou, você viu o peixinho. É muito lindo, vale super a pena. Vale tanto a pena que a gente deixou contratado para... A gente pulou um dia e no outro dia a gente voltou lá com o mesmo bug, para ficar ali só no Pontal. E tem também ali Muro Alto, que também é super adequado para crianças, sabe? Fica muito rasinho. Nos dois, na verdade, nos 3 trechos de parada tem infraestrutura de lanchonete, de restaurantezinho que possa te atender. Geralmente, o passeio de buggy ele já prevê isso e já te deixa nos parceiros dele,
tá? Mas aí você pode ou não consumir ali e pode ou não fazer o aluguel da barraca. Como a gente consumiu nos lugares, a gente acabou ficando com mesa e barraca nos 3 lugares onde a gente parou. Recomendo esse passeio, é muito legal. Ele passa aí no meio dessa vegetação, é demais esse passeio e as crianças gostaram muito. Outro passeio que também é famoso, eu já falei dele aqui, é o passeio de jangada. Esse com criança de qualquer idade, conforme esteja o sol, você consegue fazer. Tomar banho também na praia ali central é super gostoso, tá? E aí eu já trago uma dica que para mim talvez seja a dica mais importante para quem quer visitar Porto de Galinhas e também a praia seguinte, que é a Praia de Carneiros, que a gente vai trazer aqui para este roteiro para finalizar. Prestem atenção na maré. Piscinas naturais, principalmente ali nessa região do Nordeste, elas vão ser bem aproveitadas quando a variação de maré for grande. O que ocorre em 2 luas, na lua cheia e na lua nova, tá? Então, antes de programar a viagem de vocês, consulte a tábua de maré. E aí eu já trago, aqui eu tô fazendo uma proposta, Olinda, Recife, Porto de Galinhas, mas se você perceber que a tábua de marés é mais favorável no início da tua viagem, chega no aeroporto de Recife e vai direto para Porto de Galinhas, tá? Porque Recife e Olinda não vai sofrer uma alteração aí da maré em relação aos passeios, a programação de vocês. Mas Porto de Galinhas, vamos lá, já partimos finalmente do nosso vídeo eterno, né? Então, nosso último destino nessa programação por Pernambuco com crianças é a Praia de Carneiros. Lá, o que vocês vão poder curtir? O ambiente de praia, as piscinas naturais, que também tem, a igrejinha, que é sem comentários, e os restaurantes da região, tá? Em termos de estrutura, é isso. Não vai ter uma estrutura urbana, uma vilinha, uma cidade que vocês possam ver outras coisas. Mas ainda assim a infraestrutura é super boa. Eu não fiz a Praia de Carneiros na minha viagem para Pernambuco, eu fiz na minha viagem para Alagoas e fiz dela discussão de bate-volta. Então, assim, a Praia de Carneiros é um passeio possível, tanto para quem está em Recife, vai ser uma pernada maior, dá mais ou menos umas 2 horas para ir e voltar, quanto para quem está em Porto de Galinhas, que daí ela é mais perto. Vale a pena, tanto como passeio de bate-volta, mas vale a pena também para quem quer sossego, relaxamento, ficar meio offline, esquecer um pouco da vida, vocês se hospedarem por lá. Tá? Novamente, não me hospedei por lá. Vou deixar algumas dicas assim. Se eu fosse me hospedar na Praia de Carneiros, eu ficaria nessas opções, tá? E ali a questão gastronômica também pega forte, gente. Tem algumas opções de hospedagem que já estão ali. São opções de hospedagem, são opções gastronômicas, e tem alguns restaurantes da região que são bem gostosos de vocês irem, tá? Quem é mais do agito, fica em Porto de Galinhas e acaba fazendo bate-volta. Já quem de fato quer esquecer do mundo, pode ficar uns diazinhos ali, uns 2 dias, um dia, uma pernoite na Praia de Carneiros. Novamente, o que vocês vão ver vai estar muito relacionado com a questão das marés. Enquanto a gente esteve lá, a alteração de maré foi gigantesca, gente. E é impressionante você ver uma praia que você chega, que tem até uma marolinha leve, de repente você olha e você vai avistar o mar só lá no horizonte, bem longe. Por quê? Porque esvazia mesmo. Vão formar alguns bancos de areia, as crianças adoram. E tem também uma parte ali que represa umas piscininhas naturais. Para quem vai fazer o bate-volta, como foi o nosso caso, vão haver uma série de pequenos beach clubs que servem ali de estrutura. A gente ficou no beach club ou barraca, né? A gente ficou num chamado Bora Bora, que fica ali numa das pontinhas.
A gente achou o atendimento adequado, a comida estava boa, a estrutura era legal, tinha um parquinho que as meninas oscilavam, iam para o parquinho, voltavam para a areia, voltavam para o mar, voltavam para a estrutura do parquinho. Então, assim, foi um dia, né? Então, assim, foi um dia muito agradável com elas e eu não deixaria, se fosse você, de incluir a Praia de Carneiros num roteiro como este por Pernambuco. A ideia é de Carneiros voltar e ir embora. Vocês perceberam aqui, conforme eu fui falando, que dá para montar esse roteiro como um quebra-cabeça em ordens diferentes. Dá para vocês saírem do aeroporto de Recife, tanto de transporte público, quanto de transfer, quanto de táxi, direto para Porto de Galinhas, de Porto de Galinhas ir para a Praia de Carneiros, da Praia de Carneiros voltar até Recife, de Recife para Olinda e ir embora de Olinda. Tá? Então, ali a região é bem servida de transporte, de excursão, de tour, de transfer. Tudo isso acaba favorecendo com que você consiga compor o roteiro da melhor maneira para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu vou deixar dessa vez muita informação aqui embaixo. Vou deixar o transfer que a gente usou, principalmente de Recife para Porto de Galinhas. Os caras foram 10, muito bons, eu recomendo bastante, tá? Vou deixar os links das pousadas e os lugares que eu me hospedaria numa nova visita à região. Até a próxima. Não se esqueçam, minha gente, de curtir o nosso canal, de dar um like no nosso vídeo e de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.